Olá, meninos e meninas do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Marcele Pimentel e hoje estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, com a aula de redação, nós traremos um assunto que é relacionado a praticamente todos os textos. Nós temos ultimamente falado bastante sobre textos argumentativos, sobre argumentação, tese, opinião, ponto de vista, enfim. E o nosso assunto de hoje, gente, é bastante importante para esse tipo de texto. Aliás, ele é importante para todos os textos. O nosso assunto de hoje é coerência. Você entende o que é coerência? Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu alguém dizendo essa palavra? Mas você sabe explicar o que é? Por que a coerência é importante para os nossos textos? Então, vamos lá iniciar esse estudo. Gente, a princípio, eu trouxe o significado dicionarizado para que a gente possa visualizar essa significação mais ampla antes de ir para os textos. Então, de acordo com o dicionário, coerência é um substantivo feminino, então é a coerência, isso a gente já vai ficar sabendo. E aqui, gente, 4 significados. 1. Estado, condição ou qualidade de coerente. Ligação, harmonia, conexão ou nexo entre os fatos ou as ideias. Nexo. Guardem aí esse significado. 3. Identidade de algo com sua finalidade. 4. Física. Propriedade que permite a ocorrência do fenômeno da interferência entre ondas, associada à sincronia dos ciclos de repetição. Informações complementares. Antônimo, incoerência. Então, gente, o que é bem importante aqui para o nosso estudo de hoje, dentro do texto? Esse segundo significado, ligação, harmonia, conexão ou nexo entre os fatos ou as ideias. Além disso, é importante para a gente também saber que o que não tem coerência é incoerência. O que não é coerente é incoerente. Isso falando de antônimo, tá certo? Então, para nós hoje vai interessar bastante a segunda significação, tá certo? Vamos na sequência e nós vamos diretamente para a coerência textual. Primeiro nós vimos o significado dicionarizado, agora vamos ver o que nós vamos passar a estudar hoje. Gente, a coerência textual é o fator que possibilita, olha só que importante, gente, o entendimento da mensagem transmitida no texto. Professora, quer dizer que para eu entender, então, o texto ele tem que ter isso que a senhora está chamando de coerência? Exatamente. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Então vejam como é algo muito importante para os textos em geral. Ele diz aqui que ela, geralmente aliada à coesão, tem essa função. Então, lembrem-se que nós já estudamos no outro momento alguns aspectos da coesão, mas esse também é um conteúdo que nós vamos de vez em quando voltar para ele, tá certo? Então, vamos partir desse princípio de que a coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Eu tenho o texto que pode ser coerente, que eu entendo a mensagem, e tem o texto que pode ter alguns aspectos ou, de um modo geral, ser incoerente. Aí já fica difícil de nós entendermos a mensagem, tá bom, gente? Então, é por meio da coerência que ocorre o encadeamento das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então, se eu sigo uma coerência, pode ser no texto narrativo, pode ser no texto argumentativo, no descritivo,
eu vou encadeando as ideias de forma lógica, de forma que a leitura seja possível, que o entendimento do texto seja possível. Sempre que um texto tem coerência, ele transmite, olha só, o que a gente já vinha falando, uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Um texto é coerente quando o interlocutor compreende os sentidos dele. Então, se eu passo um texto para vocês em que eu coloco ideias contraditórias, ou primeiro eu tenho uma ideia, depois eu mudo de ideia, vou para outra contrária, aí, gente, fica difícil compreender os sentidos do texto, tá certo? Vamos para frente. Vamos observar aqui o seguinte, nós estamos falando de coerência, dizendo que alguns textos nós entendemos, que nós não entendemos, que eles podem ser coerentes ou incoerentes. Eu trouxe um trechinho para a gente começar a colocar isso na prática. Olhem só. A saúde pública ainda precisa melhorar muito, pois todas as pessoas são atendidas adequadamente. Leiam novamente. A saúde pública ainda precisa melhorar muito, pois todas as pessoas são atendidas adequadamente. Há algum problema, gente, com relação ao sentido desse texto? Se todas as pessoas são atendidas adequadamente, por que eu estou dizendo que ainda precisa melhorar muito? Então vejam que nós temos aí um aspecto de incoerência. O que eu espero? A saúde pública ainda precisa melhorar muito, então eu espero que depois venha algo que tenha algum problema. Por isso que eu estou dizendo que precisa melhorar muito. Então, dessa forma, há algo que está incoerente. Observa a outra frase. A saúde pública ainda precisa melhorar muito, pois poucas pessoas são atendidas adequadamente. Perceberam a diferença de uma frase para outra, de um enunciado para o outro? Aqui, gente, eu não tenho sentido. Aqui nós temos um enunciado que está incoerente, sem coerência. Aqui não, aqui a gente já tem o sentido e nós conseguimos entender a mensagem adequadamente, tá certo? Entenderam? Olha só, a falta da coerência afeta a significação do texto. Às vezes o texto está ali incoerente, você fica lendo de novo, aí lê novamente. Você nunca vai entender se não houver coerência. Então, quando isso falta, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e a compreensão. A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando a gente escreve. A coerência é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Então, pessoal, quando estamos ali na produção textual, às vezes acaba passando alguma incoerência. E é por isso que nós temos que ter tanta atenção na hora da escrita. No texto argumentativo, principalmente, quando você for usar um argumento, for colocar um ponto de vista, aquele argumento tem que estar a favor da tese, a favor do seu ponto de vista, para que ele não fique incoerente, tá certo? Alguns exemplos de falta de coerência textual. Vamos ler, gente, aqui. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Vão pensando aí nesse enunciado. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhorias para o país. Perceberam algum probleminha nesses trechos?
Onde consiste aqui a falta de coerência, gente? Nessa primeira frase, por exemplo, quem conhece a capital do Ceará, Fortaleza, sabe que aqui, ou sabe que lá não neva, tá certo? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Como assim? Como é que todo mundo destrói e depois eu digo que todo mundo não destrói? Eu falo que a falta de recursos para a escola pública, aí depois eu digo que o governo prometeu e cumpriu. Gente, vamos refazer isso aqui para dar uma maior coerência. Olha só, tornando os enunciados coerentes. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois estava na estação chuvosa. Nesse estado, não neva. Então, quando eu digo que nevou, eu estou sendo incoerente, tá certo? Muitas pessoas destroem a natureza. Não me incluo nessa parcela. Melhorou ou não melhorou? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo muitas vezes promete melhorias, mas não as cumpre. E isso traz vários problemas para o Brasil, tá certo? Então, aí são formas da gente melhorar a coerência daqueles enunciados. Há alguns tipos de coerência. Trouxe aqui 3 para nós conhecermos. Uma delas é a coerência narrativa. Como é que ocorre? Deve existir uma lógica, gente, entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Vamos ver um texto assim? Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto. Acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou por querida, clamou por perdão. Relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separavam. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. O que a gente observa aqui? Tem coerência? Não tem coerência? Há algumas coisas que não estão adequadas. Pensem aí que daqui a pouco a gente volta para esse trecho. A coerência argumentativa ocorre quando são apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Vamos ver este exemplo. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. Então, vejam que nós temos aí um outro exemplo de coerência argumentativa. Aqui, o gênero é diferente porque é narrativo, mas a gente também tem essa questão da coerência. A gente consegue perceber a ordem dos acontecimentos coerentemente. O outro tipo de coerência é o que nós vamos encontrar nas descrições, gente. Por isso, chamamos de coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, das coisas e dos ambientes com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimentos. Então, nós temos que ter atenção para ver se tudo isso está coerente, se não tem algo fora ali daquele contexto. Olha o exemplo.
Fazia tanto calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Então, está tudo articulado, com sentido. Então, nós dizemos que aqui há coerência. Então, gente, percebam como é um aspecto bem relevante para todos os tipos de textos. Trouxe aqui um exercíciozinho rápido para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Observe, aqui nós temos assim, cuidado, tocar nesses fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. Tabuleta numa estação ferroviária. Gente, após essa leitura, estão percebendo algo que está incoerente? Leiam novamente. Cuidado. Tocar nesses fios provoca morte instantânea. O que é a morte instantânea? Pegou, morreu, não é isso? Morre instantaneamente. Então, quem for flagrado fazendo isso será processado. Gente, se a morte é instantânea, como é que a pessoa vai ser processada? Estão percebendo a incoerência? Então, eu coloquei assim, como será processado se estará morto? Então, nós temos que ter muito cuidado ao redigir também avisos, né, para serem colocados para que eles não fiquem incoerentes. Tocou, morte instantânea. Se tocar, vai ser processado. Então, vai ficar difícil processar aqui porque a pessoa já estará morta. Concordam? Então, gente, espero que vocês tenham conseguido entender bem a questão da coerência. Nós depois vamos fazer mais atividades. Nos textos que nós vamos analisar em outras aulas, nós vamos perceber também se há ou se não há coerência. Então, é algo que vai estar sempre presente nas nossas aulas de redação, tá certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.